Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, isso mesmo. Estamos aí na aula 33.1. Já passamos da metade, daqui a pouco estamos chegando no final da aula de História no terceiro ano. E olha que vocês sonharam um dia em chegar nessa série, né? Terceiro ano, a última série do ensino médio. E logo, começaram as inscrições para o Enem. Fique esperto aí, aluno. Olha o tempo. Tem um período aí de inscrição, hein? Faça as suas inscrições. Não deixe para a última hora. A abertura já foi dada largada. Então, quem fez, que fez. E aí, rapidinho vai acabar. Então, fiquem atentos, tá certo? Enquanto isso, nós estamos aqui abordando nossos conteúdos, passando as informações para vocês, até porque vocês terão que terminar o ensino médio com boas notas. Aí sim é que tem que pensar em Enem. Mas já vai pensando esse ano. Claro, por quê? Porque vocês estão com tudo na mente aí, fresquinho, é só correr para o abraço. Tá certo? Começando a nossa aula de hoje, abra o seu caderno, coloque a data lá em cima. Já fizeram? Ótimo. E depois coloca o título da nossa aula. E procura anotar tudo que for preciso, tudo que der, tá bom? Não se desespere. Deu para anotar sem nenhum problema. Professor, obrigado aí por estar fazendo essa ponte conosco. Você é muito importante nessa construção. Contamos, claro, com a sua ajuda. E todos os alunos nossos aí, campesinos, quilombolas, indígenas, rural, enfim, todos vocês, sintam-se abraçados por mim e pelo meu amigo, meu parceiro, o professor Beto. Tá certo? Feito isso, joga na tela, vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu só calibrar aqui a minha caneta. Ela está aqui embaixo. Apareceu aqui embaixo? Sim. Caneta calibrada, ok. Aula 33.1. Olha aí, a intervenção militar no Brasil. Começamos aí essa aula com a parte 1, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aí 5 tópicos que nós iremos trabalhar. A ruptura com o regime democrático. Governo de Castelo Branco. O apoio dos Estados Unidos. Governo de Corte Silva. O ato institucional número 5. Tá bom? Meus queridos, vem aqui para mim, rapidinho, deixa eu explicar para vocês. Professor, por que o senhor colocou a palavra intervenção militar? Durante a abordagem desse assunto, eu vou explicar o porquê que é intervenção. Não seria regime militar, ou golpe militar. Fique bem atento, porque esse ainda é um tema mediante a atual política hoje, essa formação de grupos pró-governo, contra-governo, oposição e situação, quem é a favor da direita, quem é a favor da esquerda, acabou ficando um tema muito minado. E claro que as pessoas passam a buscar para si aquela defesa, porque foi um golpe, não sei o quê. Vão entender. Não acreditem em tudo que se fala. É preciso ter leitura, mas depende muito do livro que você vai ler. Mas e aí, professor? E agora? Bom, procure todos os livros que são apresentados a vocês. E aí, com base na leitura, você vai fazer a tua própria reação e voltado para o tema. O que não pode é que se fala muito de um lado, se fala muito de outro. Eu, como professor de história, como pesquisador, eu fui atrás para poder elaborar essa aula para vocês. Claro, eu tive que ter muito cuidado para os termos que eu iria usar. Por isso que na minha concepção, enquanto historiador, enquanto pesquisador, eu coloquei intervenção militar. E eu vou explicar para vocês o porquê dessa palavra intervenção e não golpe militar. Essa palavra golpe vai aparecer no decorrer das nossas aulas. Então, é muito bom eu frisar isso para vocês, para entender e
Com certeza, para não perder a aula, porque a explicação está muito boa, tá certo? Continuando no quadro, aí eu tenho as habilidades que você, aluno, vai ter. Opa, pulei aqui a habilidade. Fazer uso de argumentação crítica sobre os processos históricos. Vejam, tu tens que identificar as relações de poder nas diferentes instâncias da sociedade, certo? Com base nessas explicações, aí você fica, ó, tranquilo. Bom, lembra que na última aula foi deixado a vocês um pré-requisito. Pré-requisito esse que você deverá assistir o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Completo. Está disponível nesse site aí. Fique à vontade. Procurem saber que documentário é esse. Tudo hoje em dia, você tem que saber quem está por trás. Porque quem está por trás tem a sua verdadeira intenção. Tem a sua linha de pensamento, a sua linha de pesquisa. A pessoa não vai fazer nada se não tiver um embasamento. Claro que é necessário olhar, ver os dois lados. Então aí, eu coloquei a palavra intervenção militar no Brasil, parte 1. E aí eu trago para vocês, aluno, a imagem dos 5 presidentes militares. Castelo Branco vai ser o primeiro, Corte Silva vai ser o segundo, Emílio Garrastazu Médici vai ser o terceiro, Ernesto Geisel o quarto e o último vai ser o João Batista Figueiredo. Certinho? Vejam, esse dia 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart, que era do PTB, destituíram o então presidente e assumiram o poder por meio de um golpe. Olha aqui a palavra golpe. Através de um golpe. Vejam bem, o que se vai acontecer aqui? Vem para mim. O governo de João Goulart foi destituído. Professor, o que levou os militares a destituir esse governo? Se você pesquisar, você vai ver. A trajetória, tudo que estava sendo criado por esse governo, poderia ocasionar um país comunista. Nós estamos dentro do regime da Guerra Fria, 63, ok? Tivemos Jânio Quadros lá atrás, logo João Goulart assume, e aí as condições que eles estavam sendo tomadas poderia caminhar para um país comunista. Só que a sociedade pressiona os militares, que era o único que tinha poder, pressiona os militares para que tomasse uma decisão, tomasse uma posição. Pelo amor de Deus, não deixa que isso venha acontecer. E eu digo mais ainda, a elite brasileira pede socorro, porque se fosse instalado um regime comunista, a própria elite ia perder tudo. Então, temendo que poderia ocasionar o pior, começa então a pressionar os militares e estes acabam entrando na mesma onda e acabam destituindo o governo. Logo, os militares criam uma junta militar para saber quem vai governar. Isso seria até passar o movimento. Está prestes a se tornar um país comunista, então os militares assumem, e assim que passar essa febre, aí voltam os civis de novo. Seria assim. Só que os militares foram ficando no poder. Se cria uma junta, dessa junta se escolhe um líder militar, e eles vão ficar por 21 anos. Vão adotar uma política, e isso vai... A própria elite, que teria pedido, pelo amor de Deus,
para os militares assumir o poder, não deixar o Brasil se tornar um país comunista, essa própria elite depois vai dizer, ei, eles deram um golpe. Era só para não deixar ser comunista. Mas eles acabaram gostando do poder. E ficaram por 21 anos. É esse o entendimento. Essa intervenção que os militares intervêm para que o Brasil não se torne um país comunista, essa intervenção acaba girando aos 21 anos o regime aplicado pelos militares. A palavra golpe, quem vai ser a primeira pessoa, a primeira instituição a anunciar isso, vai ser Correios do Brasil, o jornal. O jornal Correios do Brasil, que era contrário aos militares, vai dizer assim, eles aplicaram um golpe. E aí foi para cima. É bom que você faça a leitura, eu não quero aqui convencer ninguém, mas quando eu fui preparar essa aula, eu me deparei com essas informações. E preparei justamente para poder explicar para vocês o termo intervenção, o termo regime e o termo golpe. Vocês já viram comigo aqui, desde o primeiro ano, que essa elite brasileira, desde quando o Brasil se torna independente em 1822, ela sempre quis participar do governo. Dom Pedro I disse não para eles. Dom Pedro II entra no poder e a elite continua querendo participar do poder. No dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, novamente a oligarquia, que é a elite, juntamente com a igreja, juntamente com os militares, que vieram lá da Guerra do Paraguai, vitoriosos e tal, irão se unir e derrubar a monarquia. Quem vai assumir? Opa, já que a elite também queria que os militares assumissem, deram ao Marechal Deodoro o direito de governar, por 5 anos, de 1889 a 94. Mas, quando acabou esse período, opa, entra no poder a elite. A elite entra no poder a partir de 1894 e vai até 1930. Tanto São Paulo como Minas Gerais. 4 anos um, 4 anos outro. PRP, PRM. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Até que Getúlio Vargas entra, ali sim foi um golpe. Os militares, o general Lott, entra e dá ao Getúlio Vargas o direito de governar. Vocês já viram isso comigo aqui na aula. Por quê? Mataram o vice-presidente, João Pessoa, e Getúlio Vargas então assume. Tirou todo mundo. E vai ficar por quanto? 19 anos. 15, depois mais 4. Mas essa elite sempre estava ali próximo. Até que os militares novamente vão intervir em 64. E vão ficar até 85. Tá bom? Mais informações, é só buscar leitura, que você vai ter as suas ideias bem clareadas. Fechou? Segue no quadro, então. Por isso que o dia 31 de março é lembrado como o período de intervenção. Claro que também, durante o período que os militares estiverem no poder, vai ser uma política assim, bem restrita mesmo, e a coisa vai pegar. Muitos irão sumir, desaparecer, eles serão torturados e alguns mortos. Tá? E quem na época passou por isso? Pessoas que se diziam lideranças, e que botou a cara a tapa, como vários outros que ainda estão vivos na atualidade, hoje. Vejam, esse aqui foi um período, esse aqui foi o período desse regimento que acaba se tornando, de fato, uma ditadura. Porque os militares estavam no poder. Por outro lado, essa questão de revoltas, manifestações, isso aí era proibido, era contido. Por quê? Queriam transformar o Brasil em uma baderna. Sempre. E um governo democrático, eleito normalmente pelas eleições diretas. Ainda há crítica. Imagine esse período. Sempre vai ter. Mas isso, na minha concepção, isso acaba tendo porque
O Brasil tem muitos partidos políticos, muito mesmo. Se fosse 1, 2 ou 3, estava de boa. Mas assim, aí complica mesmo, né? Veja aí os governos militares. Durou 21 anos e implantou um regime ditatorial. Restringiu o direito do voto, a participação popular e reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Por quê? Não se aceitava. Aluno, se deixar uma nação, um país, uma cidade, um estado à vontade, os caras vão tocar o terror. Isso que não pode. Existem os princípios sociais, os princípios da legalidade, o que é permitido e o que é permitido. Só que aí é o seguinte, os caras querem testar mesmo as leis. E aí vira bagunça. Você sabe disso. Tem que ter um certo controle. Numa sala de aula, se não tivesse a figura do professor, você acha que o aluno viria para a sala de aula? Saberia se sentar? Estar ali organizado? Prestar atenção na aula? Não! No município, eu tenho a figura do prefeito, dos vereadores, que deveriam zelar pela lei no estado, no país. Mas não. O fato é que, se deixar à vontade, em tudo que é canto, sempre vai ter essa palavra aqui, ó, oposição. Vocês há de convir comigo que tem gente que nunca se satisfaz com algo. Para ele, tudo sempre está errado. Mas não traz solução. Infelizmente. Se nós vivêssemos uma sociedade tranquila, onde cada um saberia dos seus méritos, direitos e deveres, a coisa funcionava. Mas, infelizmente, para piorar, esses governos que irão passar vão deixar suas marcas. Porque vai haver uma reação da sociedade. Olha lá, a ruptura com o regime democrático, essa marcha da família com Jesus, com Deus e pela liberdade, é a própria elite brasileira que faz isso. Na leitura que eu fiz, inclusive a Hebe Camargo estava presente nessas marchas. Você imagina a população brasileira indo para as ruas para não deixar o Brasil virar um país comunista. A elite, principalmente, estava no alvo, ia perder tudo. Os militares destituíram do poder o presidente João Goulart, que havia assumido a presidência após a sua inesperada renúncia de Jânio Quadros. Já não foi obrigado a renunciar. Sua posse foi bastante conturbada e só foi aceita pelos militares e pelas elites conservadoras. Olha aí, só foi aceito pela elite conservadora depois da imposição do regime parlamentarista. Inclusive, o Tancredo Neves seria o primeiro-ministro. Porque as características que estavam se desenhando nesse período era para um país comunista, tá? Nesse caso, a elite conservadora, essa que vocês viram aqui, essa daqui, ó, foram às ruas protestarem pedindo uma solução, já que os militares poderiam intervir, e acabou intervindo. Aí você observa, Jânio Quadros vai ser destituído. Quando ele chega no poder, ele usa a simbologia da vassoura, queria varrer toda a corrupção que existia, e aí foi contraditório para ele. João Goulart estava na China fazendo visita oficial. Como assim? A China é comunista. Esse cara é doido? Então, o Brasil, de fato, vai se tornar um país comunista. Aí foi quando ele chegou no aeroporto de Porto Alegre, ele seria preso. Porém, o seu cunhado, que era o Leonel Brizola, que era militar, deu todas as condições
para que ele pudesse governar. Claro, com o aval de um regime parlamentarista. Ele, então, começou, de fato, a governar. Mas a elite estava preocupada. O Brasil estava tomando outro rumo. Aí foi quando ele foi anunciar a reforma da base, em um baita de um comício. Aí, essa mesma elite falou assim, cara, tem boca não. O Brasil vai se tornar um país comunista. E aí foi quando ele foi destituído. E os militares assumem o poder. Certinho? Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele vai se tornar o primeiro general do Exército em julho de 62 a assumir o governo. Vai ser rápido, muito rápido. No dia 1º de abril de 64, formou-se uma junta militar, composta aí pelos ministros militares, Arthur da Costa Silva, que era do Exército, o vice-almirante Augusto Rademacher da Marinha e o tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia Melo, que era da Aeronáutica. Essa junta militar vai se reunir e vai escolher um dos três para poder assumir o Brasil. Cara, é o seguinte, nós iremos ficar no poder na situação até que melhore. Só que o Brasil precisava caminhar. Aí foi quando, dentre eles, entre o Rademacher e o Correia Melo, o Arthur da Costa Silva vai ser o escolhido. Tá? E aí ele vai governar. Ato institucional em vigor, Congresso entra em recesso, dá o recesso para o Congresso, para poder começar a organizar a casa. E aí, no dia 9 de abril de 64, vai ser promulgado o Ato Institucional número 1, que é o A1, que possibilitava ao Poder Executivo, caçar mandatos, suspender direitos políticos e declarar o estado de sítio no Brasil. Isso vai ser decretado através do AI número 1. Caçar mandatos de deputados, senadores, que fossem contra o regimento militar. Suspender direitos políticos de civis e de políticos e decretar estado de sítio. Ninguém entra e ninguém sai, até que se resolva. Vejam só, no dia seguinte, o Congresso elegeu Humberto Castelo Branco como presidente da República. Esse cara vai nos representar. Eu estou te chamando a atenção, aluno, pelo fato de você analisar. Observe o contexto, o enredo que estava acontecendo nesse período. O medo que se tinha. Castelo Branco era um militar da vertente moderada das Forças Armadas. Próximo à política americana, realizou um governo que teve como base de apoio a parcela mais conservadora da União Democrática Nacional, a UDN. Militares, tecnocratas e parcela da classe média. Olha aqui, aluno, classe média. Foi a eles o interesse do Brasil se tornar um país com intervenção militar. Por quê? Iam perder os bens. Está explicado? Olha aí. Passou, então, a extinguir os partidos como garantia para uma eleição indireta. Nisso, após um ano de governo, a base de apoio nos setores médios urbanos, preste atenção agora. Preste atenção, aluno. Após um ano de governo, a base que era o apoio dele, nos setores médios urbanos, começou a diminuir. Por quê, professor? Porque eles entraram como interventores para chamar logo uma nova eleição, para que o Brasil continuasse democrático. Aí a coisa começa a piorar. Assim, a situação do regime foi derrotada pela oposição nas eleições em estados importantes como Guanabara e Minas Gerais. Guanabara era o Rio de Janeiro.
Os outros estados pediam que eles continuassem, não teria nenhum problema. Só que Minas Gerais e Rio de Janeiro, dois estados bastante influenciáveis, não aceitaram. Por quê? A elite desses estados queriam voltar ao governo. Bom, e a base, então, do governo, da junta militar, começou a diminuir. Vejam, no dia 27 de outubro de 1965, foi implantado o Ato Institucional número 2. Esse ato passou a dissolver os partidos políticos existentes. Eita! Agora vai mexer com casa de marimbondo, não é não? Por quê? Os políticos estavam ganhando se resolver. Vejam, passou a vigorar no país o bipartidarismo. Aliás, dois partidos. O partido governista, que era a Aliança Renovadora Nacional, a famosa Arena, e a oposição, representada pelo Movimento Democrático Brasileiro, que é o atual MDB. Um tempo lá atrás, também se chamava PMDB. Os partidos políticos que existiram no Brasil, agora está suspenso. Suspenso através do ato número 2. Só vai existir dois partidos, quem é governo e quem é contra. Só assim o governo conseguiu juntar quem apoiava ele e que não o apoiava. Aí eu tenho a Arena e MDB. No dia 5 de fevereiro de 1966, foi instaurado o Ato Institucional número 3, que estabeleceu eleições indiretas para os cargos de governadores estaduais e presidente da República. Indireta. Em outubro, o governo do general Castelo Branco foi substituído pelo governo do general Arthur da Costa e Silva. Ok? Castelo Branco, ele passa muito rapidamente, até porque ele estava com problema de doença, e logo Arthur da Costa e Silva assume. Veja aí, senhores, vai haver o apoio americano nesse período, certo? Os norte-americanos se esforçaram no intuito de combater o comunismo no Brasil, percebe aí? Se esforçaram para combater o comunismo no Brasil. O envio de uma frota naval dos Estados Unidos para apoiar o regime, comprovando aí a estreita articulação entre militares brasileiros e o governo americano. Por quê? O Brasil entrava num conjunto de países capitalistas, defendido pelos Estados Unidos. Não é à toa que a CIA, a Agência Central de Inteligência, ela vai ter uma participação durante a intervenção militar no Brasil. Vejam, claro que o Congresso ficou totalmente tomado por militares. Na época, se caso a população viesse a protestar, e aí os militares então estavam prontos para poder colocar seu arsenal em cena, né? O embaixador e agente da CIA conspiraram e encorajaram os militares brasileiros a depor o presidente eleito pelo povo, João Goulart. Avalia Ginges, que foi jornalista na América Latina na década de 1970 e escreveu o livro Operação Condor. Esse encorajamento que os americanos fizeram com o Brasil também foi feito lá em Cuba. Só que Cuba acabou se tornando um país comunista. No Brasil, não. Encorajou os militares, eles assumiram e passaram, então, a governar. Mas sempre com base em um certo controle. Vejam, Costa e Silva foi eleito indiretamente por uma junta de militares designada como Comando Supremo da Revolução. Veja, não tem revolução do movimento, da manifestação.
Humberto da Costa Silva, Castelo Branco, passa rapidamente pelo poder, e aí o Costa e Silva é que vai acabar assumindo. A indicação de Costa e Silva para a presidência promoveu ainda mais o fechamento do regime militar. Agora sim, do regimento. Primeiro nós tivemos uma intervenção. Agora chamamos para o regimento. Por quê, professor? Porque o que era... Vem para mim, por favor. Por quê, professor? Porque o que era uma intervenção, ela seria por tempo determinado. Agora, eles acabam fazendo uma nova eleição e vão escolher um outro militar. Então, o de intervenção passa a ser agora um regime. Ou seja, isso vai passar por mais quanto tempo? Aí sai o Castelo Branco, entra Costa e Silva, depois vem o Médici, vem o Gás, e assim vai indo. Por isso que vai se estendendo o período que passa a ser um regime. Regimento militar. A palavra golpe vem lá na frente. Quando os Correios vão perceber, cara, mas já deu tempo de eles controlarem. Pronto, o Brasil não vai mais se transformar em um país comunista. Eu acho que os militares já deram uma resposta. Não, vão continuando. Bom, vou dizer assim, passaram a ter uma certa segurança. Não, a coisa vai funcionar mais ainda. Joga na tela, vamos lá. Nisso, Costa e Silva alinhava-se a ala da linha dura das Forças Armadas, tornando o regime ainda mais fechado. E passou a perseguir cruelmente quem era da oposição. E cada vez mais aumentava pessoas adeptas ao regime da oposição. Sabe aquela coisa, quanto mais se bate, mais cresce? É igual massa de pão. Você bate, 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 ela vai crescendo. Nesse caso aqui, quando o regime ele se fechou, se concentrou mais ainda aos militares, aí a população revoltada vão para cima. E olha que Costa e Silva ainda vai ser muito bonzinho. O militar mais linha dura vai ser o Emílio Garrastazu Médici. Esse vai ser cruel. Começam a desaparecer pessoas. Na verdade, se pelo regime que nós temos como referência em outros países que também passaram por esse regime militar, em outros países mataram muita gente. No Brasil, vai matar uma certa quantidade. Segundo a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vai ser em torno de uns 112, 114 desaparecidos. Então, em outros países foi muito, muito, muito mais cruel esse regime. E no Brasil, muitos vão dizer, foi uma página negra da nossa história. Mas eu preciso entender todo o enredo, todo o contexto desse processo. Seu governo foi marcado pela tortura aos opositores políticos, pelo cerceamento da livre expressão e de direitos políticos, institucionalizando a repressão. Aí que o bicho pegou. Costa e Silva, ele automaticamente vai usar a própria máquina do governo para as torturas. E aí começa a ter um outro direcionamento. A partir do momento que, como eu falei, é igual a massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. A partir do momento que o seu governo começa a colocar em prática a tortura aos seus opositores, opositores ao regime, aí, depois, a livre expressão, e caçando os direitos políticos das pessoas e do Congresso, aí a coisa piora. Ou seja, o que era para melhorar só foi se intensificando.
No dia da sua posse, que foi no dia 15 de março de 67, foi instituída a Constituição de 1967. Vejo vocês que ele é um general 4 estrelas. Ok? A Constituição de 67 outorgou o regime militar de 64 e incluiu os atos institucionais e complementares propostos até aquele momento. A Constituição e os atos institucionais não conflitavam mais, como ocorreria com a Carta Constitucional de 46. No dia 15 de março de 67, foi estabelecido a Lei de Segurança Nacional pelo Decreto-Lei 30.314. Viu aí? A coisa passou a ter uma outra proporção. Vejam, o ato institucional número 5. Esse aqui foi o pior dos atos. Foi colocado em prática, aliás, foi redigido no dia 13 de dezembro de 68. Isso aqui, ó, o ato número 5. Tornou-se o maior símbolo da repressão dura durante o regime militar. Quando se ouve falar em ato número 5, a galera pira, treme, por quê? Esse ato põe todos os demais atos no bolso. Se não me falha a memória, foram 12 ou 17 atos institucionais. Mas o 5º, ele embarca tudo. Ele resume todos os demais. Vejam, chamado golpe. Olha aí, a palavra golpe veio daqui, ó. Chamado golpe pelo jornal Correios da Manhã. Esse decreto marca o período denominado Anos de Chumbo, que vai do governo de Costa e Silva até o governo de Médici. Porque Geisel já vai ser mais light. João Batista Figueiredo, melhor ainda, é que ele que vai se dar a abertura lenta e gradual e a entrega para o regime de redemocratização. Nos 11 anos em que vigorou o ato número 5, permitiu que os militares perseguissem, prendessem e torturassem milhares de pessoas, levando a óbito centenas, dentre elas, algumas cujos corpos até hoje não foram encontrados. Devido qual? Devido ao ato número 5. Devido ao ato número 5. Esse foi o ato mais repressor que o Brasil e o mundo conheceram. Dava direito de torturar, de perseguir, prender, torturar e matar. Em uma das aulas eu vou mostrar para vocês alguns métodos utilizados pelos militares nesse período. Nós estamos olhando o passado com o olhar do passado e não do presente. Porque quando você olha com o olhar do presente, você subjuga. E não pode julgar. Nós temos que entender o contexto. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima aula. Porque já acabou, já passou muito rápido. Daqui a pouco tem a nossa revisão de 5 minutos e eu volto para fazer. Não saia daí, é muito rápido. Já estou de volta. Tchau, tchau.